Vou falar rapidamente sobre esse cara bem aqui, Jean-Paul Sartre. Essa aqui é uma biografia muito boa. Ela traz aspectos da história da vida do Sartre, né? E bem como algumas de suas principais ideias. O nome do livro é O Século de Sartre. Poderia ter sido escrito por mim, mas foi escrito por um cara chamado Bernard Henri Lévy. O Século de Sartre. É um livro muito interessante. Eu, muito embora não tenha muita afinidade com o pensamento do Sartre, eu confesso que gostei bastante da obra. A leitura, né, na época, me ajudou a entender bastante coisa sobre a filosofia dele. Mas antes de falar propriamente do Sartre, eu queria falar rapidamente sobre o Kant. O Kant, ele tem um livro, Kant é um filósofo alemão, ele tem um livro chamado, na verdade não é nem um livro, é um texto, sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. Olha que título interessante. E o Kant diz nesse texto que algumas vezes, em algumas circunstâncias, a mentira ela deve prevalecer, ela deve sobrepor a verdade, ela deve estar acima da verdade. Não que a mentira em algum momento tenha algum valor positivo ou que ela esteja verdadeiramente acima da verdade. Mas ele dá um exemplo muito interessante, para que não haja dúvida sobre o que o Kant queria dizer. Ele diz assim: imagina, por exemplo, que um grupo tente matar uma família e essa família se esconde na sua casa. E a família é inocente, mas ela de alguma forma professa uma religião ou tem uma ideologia política contrária ao grupo, né, que naquele momento está no poder. Você entregaria a família? Sim ou não? Então o Kant diz que naquele momento é melhor você mentir do que falar a verdade, porque aí você preserva a vida de uma pessoa, na verdade de um grupo de pessoas. E quando a gente fala do Sartre, o Sartre é um filósofo que apareceu um pouco depois do Kant. O Sartre ele é muito mais contemporâneo nosso. O Sartre, ele, na verdade, ele tem uma obra bastante extensa. Ele foi um cara que escreveu muito literatura, filosofia, peças de teatro. Teve um engajamento político muito forte. E ele tem uma frase que é uma frase que, de alguma forma, ele domina o pensamento dele, que é a existência precede a essência. Exatamente. O Sartre ele dizia que nós estamos condenados a escolher, né? Ele diz alguma coisa do tipo: eu sempre posso escolher, mas eu devo saber que mesmo quando eu não escolho, eu estarei escolhendo. Então, essa condenação, né, soa um pouco estranho, né? Se eu sou condenado, eu tenho liberdade e estou condenado, como é que é isso? O Sartre, quando fala que a existência precede a essência, ele diz que primeiro nós existimos e que depois das nossas escolhas, né, as nossas escolhas elas irão definir quem nós somos no mundo, as nossas posições, os nossos preconceitos, o nosso caráter, a nossa personalidade. E isso é muito interessante, porque uma coisa são as palavras, outras coisas são as ações. As ações elas são muito mais densas, mais profundas e mais intensas do que as palavras. É dizer o apóstolo, né? As palavras elas edificam, mas os exemplos eles arrastam. Então, o Sartre dizia que nós estamos nesse planeta, né? Do princípio ao fim condenados à escolha. E essas escolhas elas iriam além de nos definir, mostrar quem nós somos dentro da sociedade. O Sartre ele tem uma filosofia muito ampla, né, difícil de ser discutida em poucos minutos. Mas a filosofia do Sartre ela é muito interessante porque ela é um sintoma de um momento. A França vivia, ele é francês, parisiense, a França vivia um momento muito interessante durante algum tempo, inclusive esse momento foi chamado de Belle Époque, né, uma época bela, uma bela época. E logo a seguir a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que colocou o mundo praticamente de cabeças para baixo. E foi o momento em que se perdeu a esperança, foi o momento em que as pessoas perderam, né, todo aquele sentido da vida. Até então, por exemplo, as guerras elas eram travadas em determinados locais afastados das cidades.
A partir daquele momento você percebe que as cidades elas são invadidas e não se respeita mais mulheres, crianças, civis, monumentos históricos, enfim, as cidades elas ficavam completamente arrasadas. E ali o Sartre ele acabou erigindo um tipo de filosofia que foi chamada de filosofia do existencialismo, uma filosofia centrada no homem, né, que era a tentativa dele de resgatar alguma dignidade. E por isso Sartre dizia que primeiro você existe. A seguir você, em função das suas escolhas, você vai se definindo. O Sartre, quando defende a questão da liberdade, né, para o Sartre, a liberdade ela era inerente à condição humana. Tanto é que o Sartre ele era ateu. Ele dizia que mesmo que Deus existisse, isso não mudaria em absolutamente nada, porque nós precisaríamos obrigatoriamente fazer escolhas. Então, quando você escolhe alguma coisa, você pretere outra. Quando você escolhe alguém, você porque desprezou outro alguém. Isso é óbvio. Então, o que o Sartre nos coloca é que muitas vezes a gente age de acordo com os nossos impulsos, nossos desejos, de forma infantil e irresponsável, e para ele isso se caracterizaria mais ou menos como um ato de má fé. Mas para o Sartre o que era ainda pior, né, é quando você mente para si mesmo, né, porque você acaba de alguma forma, quando você mente para si mesmo, você foge da sua autodeterminação. E isso para o Sartre era realmente algo muito grave. Aqui duas coisas que eu queria que a gente examinasse muito rapidamente. A questão da liberdade, o que isso interfere no meu caráter, né? Se a vida é feita de escolhas, então às vezes é preciso que eu tenha uma consciência bem formada, uma boa instrução, uma boa cultura, exemplos ao meu redor que possam verdadeiramente me garantir uma condição para que eu possa fazer escolhas e para que eu consiga antecipar as consequências e não sofra tanto. Tanto é que uma das grandes frases do Sartre também é: o inferno são os outros. Isso é dito na boca de um personagem de uma peça chamada Entre Quatro Paredes, que é uma peça muito intrigante. E o Sartre ele tem ainda uma sentença, né, uma máxima que é extremamente, eu particularmente, embora eu não seja tão ligado, não seja tão muito embora o Sartre não seja um dos meus filósofos favoritos, na verdade, longe disso, ele tem uma frase que para mim é muito interessante, que é o seguinte: ele diz assim: o que importa não é o que fazem de ti, e sim o que você vai fazer do que fizeram com você. É como se, por exemplo, eu te fizesse algum mal e você tem escolhas. Você pode retribuir esse mal com outro mal, você pode retribuir esse mal com algum tipo de desprezo, ou você pode retribuir esse mal com desdém ou com algum tipo de superação, alguma vitória pessoal. Isso vai depender da escolha que você vai fazer dentro do mundo. Então, a gente cai diretamente na questão da ética, né? Porque a ética ela é reflexão acerca dos costumes, dos hábitos, da moral imposta, de todas as normas, de todas as regras que existem. E existe sempre a possibilidade de você rever os seus conceitos, de rever a sua consciência, de rever os seus atos, as suas atitudes, e recordando, né, que as nossas escolhas elas são fundamentais para definir quem somos dentro da sociedade. E realmente não importa o que é que vão fazer, o que fizeram de ti. O que importa, de fato, é o que você vai fazer com o que fizeram com você.